Boa noite. Hoje eu estava pensando muito sobre essa fase difícil. Para uns, feliz para outros, que é, como se diz hoje, né, a melhor idade, a velhice, né? E para outros, cansaço e enfado. Aí eu me lembrei de uma poesia que eu fiz do meu livro Sobreviver, em que, olhando a imagem que me foi enviada por uma amiga que viajou para uma praia, e aí ela ela achou bonita a imagem de uma árvore com as raízes fincadas numa profundidade de água imensa e sobrevive ali. Aquelas águas me remeteram, aquelas raízes eram era uma árvore bem antiga, e as águas me lembraram solidão, lágrimas, por assim dizer, né? Então, eu escrevi este poema que eu vou ler para vocês. Órfão de filhos. E o corpo dói, como dói a sua alma. Ferida, machucada, desencantada, solitária. Sente-se órfão de filhos, órfão de vida, órfão de alegria. Os seus pés fincados em terreno inseguro sustentam-se pela fé e pela crença. Os dias são vazios, como os vazios são os olhos fixos na imensidão do céu azul. As marcas da alma são fortes, como fortes são os desencantos do dia a dia. Ainda encanta os olhos de quem o vê, pela persistência e vontade de viver. Sente-se sozinho e chora. Chora os anos de juventude, os amores que se foram, os amigos que se afugentaram, e as risadas que ecoavam pela casa cheia de filhos. Foi útil, mas será sido importante de fato? Foi-se embora a juventude e com ela foi-se a vida como se apresentava ser. Restou apenas o murmúrio por ecos que ecoa pelos ouvidos, como que de vozes veladas escondidas nas paredes velhas. E essas paredes velhas dizem: o tempo passou rapidamente e, sem que você notasse, levou a sua alegria e a sua felicidade. Mas reaja. O mar é forte, mas muito mais forte é o Deus que segura a sua mão e diz: não desanime, estarei com você até o fim. Lindo, né? Muito lindo. Aqui eu procurei retratar a vida dos pais que veem pouco a pouco os filhos indo embora do ninho. Primeiro um filho sai para estudar, depois o outro, e por lá ficam muitas vezes. E a casa vai ficando vazia, o ninho vai ficando vazio. E muitas vezes, na correria do dia a dia, claro que nós temos exceções, muitas vezes
Aqueles pais são quase abandonados. Um telefonema no domingo é o muito, muitas vezes. Uma visita ao ano é o muito, muitas vezes. Então, de repente, tem pais que vivem com os filhos e são totalmente invisíveis, se sentem invisíveis dentro de casa, como certa vez eu li um texto. A senhora, ela começou a ver que ela estava se tornando invisível. Passava um, não dava mais bênção. Passava o outro, não dava nem bom dia. Ela falou, eu estou invisível. Eles não estão me vendo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas raízes, com os nossos pais, com os nossos avós. Nesse caso aqui do poema, com os pais. Eu nem falo daquele caso cujos pais são colocados, muitas vezes por necessidade, né, em asilos, casas de apoio, mas muitas vezes é uma necessidade e os filhos controlam aquilo ali, vai ali sempre ver como é que a mãe tá, o pai tá e cobra e tal, porque o filho às vezes mora sozinho, não tem com quem deixar e às vezes o pai é muito velhinho e a gente sabe que os velhinhos hoje eles têm atitude de criança, né? Tem que ser bem cuidados. Mas eu fico imaginando, sabe? Tudo que uma mãe e um pai fez pelo filho e que muitas vezes, na maioria das vezes, não é retribuído. Aquele ditado que tem, uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Não tem esse ditado? Muitas vezes, esse ditado vale na vida de muitas pessoas. Muitas vezes os pais são deixados de lado, em detrimento de emprego, em detrimento de família, né? Não é porque eu formei outra família, que eu me casei, que eu tenho filhos e tal, que eu tenho que fazer do meu pai assim. Se der certo, eu vou lá. Se não der certo, fica para amanhã. Mas amanhã, meu amigo, pode ser tarde demais. Aí eu fico pensando, quantas noites a minha mãe perdeu para cuidar de mim? Quantas noites de sono seu pai e sua mãe perderam para cuidar de sua saúde? E hoje você não perde 5 minutos para cuidar da saúde deles. Muitas vezes. Eu estou falando de maneira geral. Geral. Na Bíblia tem, feliz aquele que honra o pai e a mãe, porque os seus dias serão prolongados na terra. O versículo certo é o mandamento de Deus, é um mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Olha a sabedoria de Deus, né? Deus já havia lá na frente esse caso de filho não honrar pai, de filho não honrar mãe. É um desrespeito geral, né? Quantos filhos maltratam seus pais? Que pecado. A gente fica pensando como pode um filho maltratar ou deixar que os seus pais sejam maltratados. Ele não tem memória. Porque se ele tivesse memória, ele lembraria dele chorando, a mãe ali com ele acalentando no colo, dando a vida por ele, brigando com os outros por ele, indo na escola por ele, deixando de comer para dar a ele o que comer. Quantas noites de frio essa mãe passou no hospital cuidando desse filho. Quantas noites de sono essa mãe ficou, esse pai ficou,
porque o filho está com aqueles problemas. Antigamente, por exemplo, não tinha aqueles diagnósticos mais precisos, porque não tinha esses aparelhos mais modernos que nós temos hoje. Como esses pais sofreram. Então, aqui nesse poema, eu retratei a realidade. E quando eu vejo filhos que tratam tão bem dos pais, tão bem, eu falo, feliz esse filho, feliz esse filho. Deus se agrada desse filho, porque está sabendo reconhecer o que foi feito por ele, pelos pais. Então, você que está me ouvindo, não importa se você hoje tem outra família, se você tem esposa, esposo, filhos, não se esqueça dos seus pais, não se esqueça. Visite-os mais frequentemente. Eles se sentem sozinhos. Eles se sentem abandonados muitas vezes. Vocês podem ver que aqueles que têm uma velhice bacana, que tem uma certa idade, com aquela vivacidade, alegria, e eu falo, nossa, dá um show em mim. Eu falo muitas vezes, tem gente que dá um show em mim. Mas por quê? Porque os filhos dão apoio. Os filhos estão ali presentes dia a dia, cuidando do seu pai, cuidando de sua mãe. Então, aqueles pais que estão me ouvindo, que se sentem nessa condição de abandonados, saibam que antes de você ser mãe, antes de você ser pai, você também é filho e filha. Você não está sozinho, você não está sozinha, porque Deus está com vocês. Qual é mais importante? Deus é o mais importante. Deus está cuidando de vocês. Dói na alma, dói. A ingratidão dos filhos dói, dói. Meu Deus, como dói, né? Como dói. Mas saiba que Deus está vendo tudo. E Deus vai te recompensar. É só ter paciência. Porque o relógio da vida, ele move de acordo à vontade de Deus. Não é da nossa, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus que o relógio da vida se prolonga. Ele bate de acordo à vontade de Deus. Infeliz de nós que pensamos que nós podemos fazer algo. Nós não somos donos nem da nossa vida, gente. Deus é dono de tudo. Da prata, do ouro, de tudo. Então, eu quero te chamar a atenção mesmo dos filhos que trocam seus pais por qualquer coisa. Que na sua lista de prioridades, seu pai e sua mãe têm em último lugar. No resto, seu pai não precisa de resto, porque você nunca foi resto para seu pai e nunca foi resto para sua mãe. Tenha paciência. Às vezes o pai está doente e perde a paciência por tudo. E quando você era pequeno, ele fazia isso com você? A sua mãe fazia isso com você? Mesmo que sua mãe ou seu pai fossem nervosos, por causa da época, tivesse um comportamento que você achava que tinha que ter mais amor, tinha que ter mais isso, mas era o costume, era o modo, é o modo deles serem. Mesmo assim, você não tem razão, porque a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, quando eu falei órfão de filhos, que tem muitos pais vivos hoje, órfão de filhos. Eles têm os filhos vivos, é como se não tivessem. Eles ficam 6 meses, 1 ano sozinhos numa casa, sem uma visita, só uma ligadinha de vez em quando, só mesmo para constar, quando o remorso bate, sabe? Agora, você que está fora, trabalhando para sobreviver, é diferente. É diferente. A questão aqui é aquele que
pode dar tempo, pode dar conforto, pode dar amor e não dá. A questão aqui é esta. Porque tem aquelas pessoas que têm que ir embora para trabalhar. Mas eles não abandonam seus pais. Ligam sempre. E o tempo que ligam é tão precioso que vale um ano do outro que vai na casa 3 vezes por ano, 2 vezes por ano. Porque aquele outro deu amor. Ele falou pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp, alguma coisa, mas ele demonstrou amor, gratidão pelos seus pais. E eu vejo hoje condições em que esses pais sofrem muito, sabe? Eles estão numa fase de descansar e muitas vezes as doenças têm acometido nossos pais. Eu não tenho mais os meus. Muitas vezes as doenças têm acometido os pais na velhice. E quando eles mais precisam dos filhos, muitas vezes os filhos viram as costas para os pais. Mas Deus não fica satisfeito com isso. Pelo mandamento dele, não fica satisfeito com isso. Então você que está me ouvindo, não fique triste, viu? Não fique triste. Você está sozinho de filhos, mas você é filha, você é filho de Deus. Você não vai ser desamparado. Você não vai ser desamparada. Deus está cuidando de tudo. Tá? Ele não te abandona. Ele está vendo tudo. No tempo certo. No tempo certo. Ele vai te dar tudo o que você necessita. As suas alegrias. Tudo, tudo, tudo. Confie em Deus. Creia em Deus. Maior do que filhos, maior do que marido, maior do que esposa é Deus. E Deus que supre as nossas necessidades. Aqui, quando eu li no final, vou reler aqui rapidamente, né? Tá do lado de cá, só um minutinho. Aqui fala assim: foi útil, mas terá sido importante de fato. Então, para você que está me ouvindo, você é filho. O seu pai ou sua mãe é útil para você ou importante para você? É útil para você subir como degrau na vida ou tem a sua importância de pai e de mãe para você? Foi-se embora a juventude e com ela foi-se a vida como se aparentava ser. Restou apenas o murmúrio que ecoa pelos ouvidos, como que de vozes veladas escondidas nas paredes velhas, dizendo: tempo, o tempo. Passou rapidamente sem que você notasse, levou a sua alegria e a sua felicidade. Mas reaja, o mar é forte. Mas muito mais forte que o mar é o Deus que segura a sua mão e diz: não desanime, estarei com você até o fim. Então tenha fé em Deus. Você não está só. Não se sinta só. Se seu filho não está com você, porque ele não quer, não é porque ele precisa, é porque ele não quer. Se sua filha não está com você, porque ela quer assim, porque você já não faz parte mais da prioridade dela, ou dele, do filho. Se você foi apenas usado, é útil, e não foi importante de fato, não se importe. Porque a importância que mesmo a gente tem que importar é com a importância de Deus. De Deus. Não se sinta só. Não se sinta desamparado. E você, filho, que está me escutando,
Se você tem agido assim com seus pais, rebelando-se à toa, seguindo conselhos de amigos, amigas, rebelando contra aqueles que querem o seu bem, volte atrás, olhe para trás, olhe aquela mulher tão sofrida, olhe aquele homem tão sofrido que nunca te abandonou. Pelo contrário, eles estão deixando de ser útil para você porque eles estão ficando chatos, entre aspas, porque eles proíbem isso, proíbem aquilo, mas eles querem o seu bem. Não existe, abaixo de Deus, não existe ninguém que queira mais o bem de um filho que os pais. Pense nisso, não tem ninguém que deseja mais o seu bem. Abaixo de Deus é seu pai e sua mãe. Pense nisso. Fique com Deus. Reflita. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde nessa noite. E você, se você está nessa posição, você pense um pouco durante a noite ao colocar sua cabeça no travesseiro. Volte atrás nos seus conceitos e valorize o seu pai e valorize a sua mãe. Muito obrigada por ter me ouvido.